Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Luz. Iniciaremos os trabalhos desta noite, então, com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier. E a mesma diz: não te afastes. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço da santificação. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar, largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. Se deseja, pois, servir com Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, nesse momento, convido a todos, podemos fechar os nossos olhos. Nesse momento da prece é o momento em que nos conectamos com o plano espiritual. O plano esse que cuida da gente, que nos orienta, nos encaminha, nos empresta um benfeitor, o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, que sempre está ao nosso lado, nos intuindo, nos abrindo nossos olhos e também nos convidando a pequenas aprendizagens. Que possamos nessa noite, com a reflexão do palestrante que aqui está, conduzir melhor os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que a reflexão sirva para o encontro do que a gente precisa e do que a gente veio buscar nesta noite. Agradecemos a tudo, a esse dia, a esta casa, a nossa família, principalmente a equipe espiritual que aqui está 24 horas por dia nos amparando, nos iluminando e hoje em especial nos tratando. Muito obrigada, meu Deus, e que assim seja. Eu convido agora então o Almir Jesus, que hoje conseguiu chegar de Vargião a tempo, para dar a explanação dele. Bem-vindo, Almir. Obrigado. Boa noite. Outro dia era para mim estar aqui com vocês. Todos estavam aqui naquele dia ou alguém não estava?
Ou quem estava aqui naquele dia para a palestra? O mesmo tema. Quem estava, levanta a mão. Infelizmente, vocês vão ter que me aturar. Na realidade, a nossa vida é cheia de algumas coisas que, com o tempo, a gente vai entendendo melhor, né? Vocês receberam um presentinho hoje aí, né? Quem não recebeu, na saída, pega lá na saída que eu trouxe para vocês. Naqueles dias que você acha que talvez o mundo acabe em barranco e você queira morrer de pé, encostado nesse barranco, em vez de você fazer qualquer coisa desnecessária para a tua vida, abra esse livrinho em qualquer página e aí vocês vão ler uma mensagem para aquele dia. É algo para a gente meditar, são mensagens de autoajuda que a gente recebeu por intuição, por inspiração do plano espiritual. E em 2019, contrato vencido. É uma mensagem que está aqui dentro desse livro. Em 2020, o vencimento no prazo certo, neste outro livro que a gente escreveu. Além disso, nós também temos o livro Vinha de Luz, uma das mensagens do livro Vinha de Luz. E hoje, quando a Elisa pegou o livro para ler a mensagem, eu disse, só faltava a Elisa abrir bem certo onde eu vou fazer a palestra. Porque nada é por acaso, né? Mas não abriu, tá? Não. Mas o contexto também tem muito a ver, tá? E também o Evangelho de Jesus. E para nós iniciarmos a nossa doutrinária desta noite, nós vamos começar com uma mensagem da redação do Momento Espírita, trazida ao ar no dia 24/5/2023, que diz muito sobre o que nós vamos falar hoje. E como nada é por acaso, a gente percebe que a espiritualidade nos usa muitas vezes para que a gente entenda da onde vem tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. E a mensagem do livro, eu posso falar para vocês, as mensagens que estão aqui, dizer para vocês que não é minha. Tanto é verdade que eu tenho que ler. Eu não consigo saber. Eu tenho que ler, abrir e ler a mensagem, para dizer que não é minha mesmo. E nós vamos falar hoje, nesta doutrinária, começando pela mensagem trazida pelo Momento Espírita, do dia 24/5, que fala sobre lucros. No Evangelho há uma passagem interessante e conhecida, que é a parábola do rico insensato. Quem lê o Evangelho já sabe do que eu estou falando. Trata-se de um homem que havia trabalhado muito para juntar bens. Quando finalmente se deu por satisfeito, propôs gozar a sua fortuna. Contudo, o Senhor da vida deliberou, nessa mesma noite, promover o regresso do rico ao plano espiritual. Daí se colocou a questão: para quem seria tudo aquilo que tinha juntado? Essa lição não poderia ser tão atual. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. Os espíritos de lucro alcançam os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância
mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Mães numerosas abandonam seu lar a desconhecidos a fim de experimentarem a mina lucrativa. Pais deixam de dar atenção à sua família enquanto multiplicam ao extremo as horas de trabalho. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. No entanto, por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que você trouxe? O infeliz teme a responder que reuniu vantagens materiais. Diz que se esforçou para assegurar a posição tranquila de si e dos seus. Examina, porém, a sua bagagem. Quase sempre as pretensas vitórias são derrotas fragorosas. Elas não constituem valores de alma, nem trazem o selo dos bons ou dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou nessa crosta terrestre. A sua consciência se enche de sombrias nuvens, e a voz do Evangelho lhe soa aos ouvidos: pobre de você, porque seus lucros foram perdas desastrosas. E o que tem ajuntado, para quem será? É importante meditar sobre esta lição enquanto se está a caminho. Os bens do mundo são preciosos enquanto instrumentos de realização de paz. O trabalho é um meio de vida e não de morte. O título de enriquecer ou ter mais conforto não compensa esquecer o essencial. É inútil brindar os filhos com coisas e não se fazer presente em sua vida, com palavras e exemplos dignos. As posições tão cobiçadas no mundo sempre terminam por trocar de mãos. Constitui loucura convertê-las no objetivo da existência. É preciso viver no mundo sem ser do mundo. Fazer os sacrifícios necessários à vida na terra, mas jamais esquecer que estás apenas de passagem por ela, com destino ao infinito. Pense nisso. Buscando essa mensagem do movimento espírita, nós chegamos à conclusão e começamos a meditar e pensar exatamente se não é assim que nós fazemos durante a nossa jornada evolutiva. Nós somos guerreiros para buscar o material, mas desleixamos o tempo todo para buscar o nosso lado espiritual. Somos fantoches no meio da materialidade, como se aquilo fosse o bem mais precioso que nós iríamos ou vamos levar, e será o que nós vamos prestar conta no plano espiritual. De nada nos servirá se nós só pensamos nisso. E hoje a gente medita
e busca no entendimento, principalmente para quem tem neto, que a gente se esqueceu dos filhos, que a gente foi atrás do material, que a gente quis deixar um monte de coisa para eles, e nos esquecemos do principal, o amor, o carinho. Lutamos constantemente conosco mesmo para termos e não sermos. Por isso, na primeira mensagem, Contrato Vencido, que está na página 65, mas vocês não vão olhar agora. O lapidar do caminho e trilhar da caminhada, escrito em 2019, diz a seguinte colocação: nas páginas de um livro, o livro da sua vida, quem é o redator e o escritor é você. Nele você escreverá a passagem da sua vida terrena. Lá estará registrado a sua caminhada. É esse registro que servirá para a espiritualidade avaliar o cumprimento do seu contrato dessa existência. Portanto, não depende de ninguém o bem ou o mal da sua existência. Depende somente de você. Quando nós pegamos essa mensagem trazida, sabe-se lá por quem, nesse livro, e a gente buscar entendimento daquilo que nós estamos conversando na noite de hoje, a gente pode fazer uma analogia de que realmente nós fizemos um contrato no mundo espiritual para essa encarnação. Nós não sabemos o que tratamos, mas podemos imaginar que se estamos no mundo de provas e expiações, é porque algo nós temos a reparar. E nós nos esquecemos dessa reparação. Nós achamos que viemos para cá e que a vida, quando nós partirmos daqui, acabou. Porque nós fomos ao pote com muita sede, né? Buscando a materialidade. E nos esquecemos do que é mais importante, que é o nosso espírito, que é a nossa evolução espiritual. Eu costumo conversar com as pessoas e dizer para elas que a semente que nós plantamos, a colheita nos pertence. E que quando você entra na porta da casa espírita, se até ali você errou, não tem problema. A semente já está plantada. A colheita um dia virá. Mas mude a partir daí. Busque o entendimento de que você é um espírito e precisa mudar de trajetória evolutiva. Aproveite essa encarnação. Não perca tempo daquilo que você pode fazer hoje. Hoje nós entendemos mais porque determinadas coisas acontecem na nossa vida. Quando o ente querido sai muito cedo daqui, segundo o nosso entendimento, né? Por algum motivo, o Pai lá em cima, que está em todo lugar, chama de volta. Mas nós não analisamos se o tempo daquele ser não era até ali. Nós não analisamos se a existência daquele ser era para ser daquela forma a sua partida. Deus não faz nada errado. E nada é por acaso para nenhum de nós. O vencimento no prazo certo, que está na página 45 desse livro, também não é para ler, tá? Agora, depois. 2 caminhos e uma só escolha, foi escrito em 2020. Em cada novo amanhecer, uma nova esperança nasce no coração daquele que segue a lei de justiça, amor e caridade, que Deus nos deu e que Jesus veio nos ensinar.
e que tem como caminho a bondade para com os seus semelhantes. Retroceder não dá mais. Agora é hora de buscar o crescimento espiritual, porque cada dia é um dia menos que temos para executar o combinado no plano espiritual. Não esqueça, somos devedores, e a última parcela dos nossos débitos dessa encarnação está vencendo. E irá vencer daqui um pouco. Eu vim para essa casa hoje com o firme propósito de tentar explicar aos irmãos e a nós mesmos o significado do relato de Jesus dado a Lucas, quando ele fala: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. Jesus. Com a precisa madureza do raciocínio, nós, seres humanos, homens, compreenderemos que toda a existência é uma grande conjuntura de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhas de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencial religioso. Os católicos romanos rodeiam as exigências dos sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos a obrigação mais completa do culto. Nós, os espíritas, reclamamos dos doutrinadores, dos médios, as supremas demonstrações de caridade e pureza. Como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Nós, espíritas convictos, trabalhadores da casa ou de várias casas, o que fazemos para ajudá-los nessa tarefa tão digna, mas que exige muita sabedoria e abnegação para não macular o apostolado? Muitas vezes nós, espíritas, desdenhamos o feito desses nossos irmãos, como se fossem a prova de erro, nós mesmos. Portanto, meus irmãos, urge aqui considerar que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Vamos ver? Cada criatura foi chamada pela providência divina para um determinado setor de trabalho espiritual na Terra. Por isso que nós, espíritas, falamos sempre: não importa a tua religião, importa o que ela te ensina, porque cada um está na religião que está, porque tem necessidade e ainda não chegou a hora da mudança. Muitas coisas que nós aprendemos lá atrás. Quando vamos para a escola, quando criança, nós viemos numa ascendência, para nos elevar no conhecimento. Assim é nas religiões.
Não podemos criticar nenhuma, apenas admitir que cada um está onde está por necessidade. E Deus não faz nada errado. Tudo no tempo certo. O fardo de cada um tem que carregar. O comerciante, ele está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador, ele permanece em negócios de orientação, distribuindo a responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação, tudo no mesmo conjunto. E vocês acham que isso é por acaso? Contador, Marcos contador, uma vida inteira, 48 anos na mesma atividade? Será que é por acaso? Não. Nós viemos para um trabalho, uma determinada função, mas nós jamais poderíamos esquecer de que o nosso lado é o espiritual em primeiro lugar. O material se conquista com honestidade, com trabalho, mas não esquecer que nós temos uma família, que nós temos uma condição de lar, de família, para exercer aquilo que nós viemos para fazer. As mães e os pais foram convocados aos negócios de renúncia, exemplificando e levando o seu devotamento ao conjunto familiar. O carpinteiro está fabricando colunas para o tempo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Os dois extremos. Todos os homens vivem a obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meus irmãos, você já parou para pensar e ver o que fazes da sua vida? E não te esqueça de subordinar os teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Você tem a responsabilidade para com o todo, não somente contigo e a tua família. Em cada lauda da nossa existência, nós redigimos a nossa caminhada evolutiva antes de virmos para cá. E cada lauda por nós escrita estava contida na nossa trajetória para esse plano. E nós sabíamos o tamanho das nossas dificuldades. Embora pareça que nós não conseguimos lembrar, mas podemos imaginar o que acontece no dia a dia, sabendo que nada é por acaso. E quais com certezas, ou as quais com certeza seriam bem maiores do que a felicidade, as nossas dificuldades. Agora de nada adianta a teimosia contida nas entranhas do nosso coração. O que nós precisamos fazer é visualizar o cumprimento do combinado, perseverando na bondade e no amor ao próximo, e começando pelo próximo que está dentro do nosso lar.
É isso que nos pede Jesus. Quantas vezes nós vemos por aí pessoas reclamando porque o pai está doente, porque a mãe está doente, está enfermo, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu não consigo cuidar. Esquece-se, no entanto, que quando nasceu, a mãe não regateou o leite para alimentar a quem quer que seja. O pai e a mãe trabalharam para que você pudesse vir à tona, né? Vir para esse mundo. Forneceram o corpo físico, porque o Espírito vem de Deus. E quando nós nos esquecemos, deixamos de lado o pai e mãe, nós estamos combinando antecipadamente uma volta de reparação na próxima encarnação. Viremos para cá para reparar o que fizemos de errado. E quando hoje acontecem coisas na tua caminhada evolutiva, dentro do seu lar, ou dentro da sua condição de trabalho, resignação é o termo certo. Porque você não sabe o que aconteceu numa vida passada. Se você não foi um mentor de muitas coisas que acontecem hoje para você e que você não sabe por que vem para ti. Nada, absolutamente nada, a não ser aquilo que nós mesmos produzimos por querer produzir as nossas dificuldades. Tudo que nos acontece no dia a dia tem consequência em vidas passadas. Então, não maldiga a dor, o sofrimento que você está passando. O contrato que você fez no plano espiritual tem um cumprimento a ser dado. E também tem um prazo de vencimento, que é quando está estabelecida a nossa partida daqui. E que nós tenhamos a consciência que, ao sairmos desse mundo, cedo ou tarde, é a hora marcada, por várias condições. A mãe que perde o filho em tenra idade, não se perguntou por que é que ele foi tão cedo de volta para o plano espiritual? Talvez porque o tempo que faltou de outra encarnação foi aquele tempo que ele esteve aí. Talvez esse espírito também não teria condições de melhora para frente. Ou talvez ainda num aborto que não é um aborto praticado por querer, esse espírito precisava refazer a sua condição espiritual, porque estava numa condição de ovoide. E se você teve um aborto, agradeça a Deus, não reclame, porque você ganhou bênçãos maravilhosas do plano espiritual. Duas condições. A primeira, ou numa encarnação passada você praticou o delito por querer, e agora está reparando, para sentir o problema, ou você deu a oportunidade para um espírito recobrar a sua condição de espírito, e aí, perante o mundo espiritual, pai e mãe, vocês não tenham dúvida, o quanto de bem vocês fizeram nessa encarnação. E se vocês tiveram alguém da família, que na visão de vocês partiu antes do tempo, não. Eu falo isso para vocês porque eu trabalhei numa casa espírita, no mediúnico, e a gente recebe as comunicações
quando atende pessoas. E num desses atendimentos, o espírito veio, que desencarnou num acidente, jovem ainda, 20 e poucos anos, dizendo para a mãe: mãe, precisava ser assim, estava tudo marcado, porque numa outra encarnação, eu fui a causa de alguém partir desse mundo pela minha negligência. Então vejam, Deus não faz nada errado. Tudo é perfeito na condição do nosso Pai. E nós somos filhos desse Pai que está em nós, porque nós extraímos a fonte do nosso ser dele. E Jesus e Maria vieram para esse mundo para nos ensinar a encontrar o caminho de volta, para nos mostrar como se faz para passar a porta estreita, que é tão difícil, porque a porta larga, ela é muito larga, passa todo mundo, passa um boi, passa uma boiada, mas a estreita não passa. A estreita só passa quem tem fineza, não é de gordura, é fineza de espírito, de condição espiritual. Por isso, meus irmãos, na noite de hoje, me sinto feliz de estar aqui com vocês. Sejam felizes, mas essa felicidade só virá se a resignação estiver presente. Obrigado a todos e boa noite. Agradecemos então ao Almir pela bela reflexão, que podemos pensar um pouquinho sobre tudo que ele falou, não é? Então, nesse momento, nós vamos nos encaminhando para a prece final e também, nesse momento, iremos diminuir a luminosidade para que os nossos trabalhadores que possam se aproximar façam a energização e a transmissão do passe. Convido em todos, então, que fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos, comecem a respirar fundo e comecem a pensar no seu espírito protetor que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual está torcendo por você, que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente e estão ao seu lado. Estão te espiando, dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você reencarnasse, todas as providências que foram tomadas para que sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram, quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui e agora, para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que você tem
e para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou. Nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da minha vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampare nossos familiares, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, distraídos, cegos, nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, a beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram e que sorriem, que nos amam e nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos deste amor, que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos com Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que cada um possa sentir a sua missão espiritual, propósito da sua encarnação, motivo de estarem nesta cidade. E que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem, com o Teu auxílio. Que assim seja. Desejamos um bom retorno aos seus lares com muita paz e muito amor. Obrigado a todos, boa noite.